E aí, meninos, tudo bem? Vamos, nessa aula, dar continuidade à nossa breve revisão para a prova bimestral. O que eu vou passar hoje aqui para vocês? Divisão e fração, tá? Selecionei dois valores aqui para a gente poder fazer uma continha aí de dividir, para lembrar os conceitos, tá? Então vamos com calma e vamos devagarzinho. Lembrando, use sempre o caderno quadriculado e o lápis colorido. Respeite as cores, respeite o espaço de cada número, não pule etapa, e aí você vai ter mais facilidade e dificilmente você vai errar uma conta, tá? Então vamos lá. Vamos começar com 8.040 ali, ó. 8. Peraí que não pegou a caneta aqui, desculpa. 8.000, né? E 40. Eu escolhi esse número porque ele vai trabalhar com vocês algumas propriedades, né, que a gente trabalha na divisão e que vocês não podem esquecer. Eu vou dividir esse valor por 8. Certo. Então vamos lá. Primeira dica que eu vou dar. Como é que eu sei qual cor eu vou utilizar aqui embaixo? Depende desses números. Quando esse número eu vou usar só com o verdinho, eu começo com o verde. Se para usar esse número eu tivesse que juntar aqui, ó, tá vendo? Aí eu usaria o vermelho. Se tivesse que juntar até aqui, eu usaria o azul e assim por diante. Mas vamos lá. Eu tenho um único número aqui, ó, na chave. Eu venho primeiro e olho um primeiro e único número aqui. E vejo se dá para começar a divisão. Como é que eu sei se dá ou não? Esse número tem que ser igual ou maior. E esse aqui é, né? Ele é igual. Então eu não preciso juntar com o coleguinha do lado, né? Então eu começo com o 8. Que número? Aí eu tenho que pesquisar na minha memória, se eu não tiver lembrança, eu tenho que fazer a tabuada. Que número vezes 8 vai dar 8? E aí a gente tem que saber isso até rapidamente, né? Porque é muito simples. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, tá? Não confundam com a propriedade lá, quando a gente está dividindo, em qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. É ao contrário, lembra? A propriedade da divisão é ao inverso da multiplicação. Então, 1 vezes 8 vai dar 8, certo? Vou fazer a subtração desse valor e claro que vai dar 0. Próxima etapa é descer o próximo número. O meu próximo número aqui é o 0. Lembrando, eu fiz a conta, acabou a conta, tem um resto. Aí com esse resto me dá de até descer mais um número. Só que eu só posso descer um número de cada vez. Agora, esse formou um novo número, que é o 0, 0. Aí eu faço a mesma pergunta lá. Que número vezes 8 vai dar 0 ou chegar perto de 0? E quando fala chegar perto, é antes do número, tá? Não pode passar. E a gente sabe que a única opção que me sobra é o 0. Porque qualquer número vezes 0 é 0. Né? Aí, olha só. Esse é um novo resto, tá? É diferente daqui. É um novo 0. Como é um novo um novo resto, eu posso descer o 4. E olha só, não dá. Posso descer o outro? Não, é claro que não. Eu só posso descer um número por vez. Esse aqui era o meu resto, que era o 0, e que me deu direito a descer o 4. Agora eu tenho um novo número, como aconteceu lá em cima. Volto a fazer a mesma pergunta. Que número vezes 8 vai dar 4 chegar perto de 4? É o 0. Eu não tenho outra opção. 0 vezes 8, 0. Faço a subtração. Vai dar 1. Agora é resto. Resto 4. Aí agora eu consigo descer o próximo número, que é o 0. Aí sim,
Que número vezes 8 vai dar 40? É o 5. Então, 5 vezes 8 dá exatos 40. Inclusive, eu consigo fazer a prova, né, disso aqui simplesmente fazendo a operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? Perdão, da divisão. Já até falei, né? Já perdeu a graça, né? É a multiplicação. Olha só, vou colocar aqui do lado, ó. 8.040. Vamos só arrumar esse zero que ficou muito feio, né? Ó, vezes 8. Preciso dar espaço? Claro que não, mas eu estou dando espaço só para poder ficar mais organizado para vocês visualizarem. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, vocês lembram quanto é? Se 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32. Então, 8 vezes 4 é 32. É isso? É ou não é? Ah, peraí, o tio tá fazendo errado aqui, meninos. Não vai dar certo nunca. Peraí. Tá gravando, né? Não dá pra vocês poderem me corrigir, né? Que orelha que o tio foi. Aqui, gente. A operação inversa tem que multiplicar com o resultado. E não, nossa, vai ficar muito maior. Desculpa, meninos. Então, vamos lá. Agora sim, né? 8 vezes 5 dá 40, né? Então, vai ficar o 0 e eu vou subir o 4. 8 vezes 0 dá 0. O mais 4 dá 4. 8 vezes 0 dá 0. E 8 vezes 1 dá 8. Então, veja, como é a operação inversa, 8.040 dividido por 8 dá 1.005. Isso quer dizer que 1.005 vezes 8 dá os 1.040. E é isso mesmo, né? Porque eu estou dividindo o 8.040 em 8 parcelas de 1.005, né? Se eu somar as 8 parcelas, que é isso que acontece quando a gente faz a multiplicação, dá o mesmo resultado. Certo? Agora vamos para o próximo. 6770. Então, 6.770. Sempre fazendo com calma, com espaço mais que suficiente para poder trabalhar, tá? Ah lá. Agora vamos dividir esse número. Agora vamos aumentar a divisão. Vamos dividir por 2 números, para que vocês possam também ver diferente. Então, tá. Vamos fazer essa divisão. Primeira coisa que eu olho é, eu tenho 2 números aqui, então eu já não vou conseguir usar um número só. Vou ter que usar pelo menos 2. Se esses dois juntos ficar maior ou igual a 15, eu posso começar. E nesse caso né? E aí eu tenho que me perguntar, como eu fiz lá em cima, que número da tabuada do 15, ou seja, que número vezes 15 vai dar 67 ou chegar perto. Não vai ser, tio, eu não sei a tabuada do 15. Não tem problema, você vai montar a tabuada do lado aqui, ó. E vai fazer a sua conta. E aí vai, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4. Vamos fazer mais um. Mas, tio, eu não sei. Você pode montar a continha, gente. A multiplicação, 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7, ó. Tá vendo? Você não sabe, pode montar. Outra forma é, se 15 vezes 1 é 15, 15 vezes 2 é 15 mais 15, que dá 30.
E 15 vezes 3 é o 30 mais 15, né? Porque é a tabuada, né? Ela está aumentando de 15 em 15, ó. Então aqui é 45. Aqui é 60. Certo? Bem, vamos lá. Eu já achei o número que eu preciso, ó, porque o 5 vai estourar. Então eu vou usar o 4. Então, 4 vezes 15. Veja só, estou usando o vermelhinho aqui porque o número está junto com o vermelho. Eu sempre uso a cor do último número que eu estou usando aqui da multiplicação. Se eu estivesse usando só o 6, eu usava verdinho aqui. Como eu juntei e estou usando o 6 e o 7, eu pego do 7 aqui, ó, que é vermelho. Se eu tivesse juntado 3 números, que é o 6, 7 e 7, eu teria feito com o azul, tá? Bem, então 4 vezes 15 vai me dar os 60. Fazendo a subtração desse valor, o que eu tenho? Eu tenho uma sobra de 7. Não é isso? Isso me dá direito agora a descer um número. Desci o 7. Ó, já sei qual que é, porque tá muito pertinho, ó. Nem preciso pensar no outro, né? Porque sempre um acréscimo de 15 e 15. Então o próximo seria 90, né? Então eu vou usar agora qual? Vou usar o 5. Então 5 vezes 15 vai dar quanto? Vai dar 75. A hora que eu fizer essa subtração aqui, ó, vai me sobrar quanto? Me sobrou 2. Com o novo resto, eu tenho direito a descer o próximo número, né? Vamos colocar de preto aqui para ficar melhor para vocês entenderem o que é para descer. 20. Vou ter que usar o 1. Tem outra opção? Não tem. 1 vezes 15 dá 15. Certo? Como é que a gente faz essa subtração? Dá para tirar 5 de um estoque de 0? Não, não dá. Então eu preciso cortar o 2, transformar ele em 1 para que ele traga 1 para cá e virar 10. 5 para 10, agora dá 5. 1 para 1 não dá nada, dá 0, né? Então essa é uma conta que sobra resto, tá vendo? Então 6.770 dividido por 15 vai dar 451 com o resto 5. Certo? E isso é divisão. Então só pode acontecer o quê? Variação de números. Então por isso eu reforço, tem que saber a tabuada. Sabendo a tabuada do 1 ao 10, sucesso, tá, meninos? Eu vou agora falar com vocês sobre fração. Então eu vou criar uma nova paginazinha aqui. Espera aí que a gente vai falar sobre fração agora. Então vamos lá, meninos. Vamos pensar aqui, ó. O que é fração? Fração é o ato de eu dividir, tá? Então quando eu divido em partes iguais, e é isso que é uma coisa muito importante na fração, a fração sempre é uma divisão em partes iguais, eu posso representar essa ação de dividir por meio de uma fração. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um desenho. Vamos pegar uma pizza por enquanto, né? Que é o clássico, né? Vamos ver. Uma pizza grande, né, gente? Já que a gente vai fazer comida, né? Pronto. Esse é um círculo. Isso aqui é um objeto, não é? Então isso significa que esse objeto, ele é um objeto inteiro, não é? Olha lá. Então eu falo que isso é um inteiro. Eu posso pegar meu inteiro e posso dividir. Então eu vou dividir. Vamos pegar uma cor diferente para que a gente possa ver a diferença na hora que eu for dividir. Vamos pegar uma cor forte. Aí. Então olha só, vou até dividir com... Se eu pegar
e fazer isso aqui, ó. O que eu acabei de fazer? Eu dividi esse meu inteiro em duas partes, né? A parte 1 e a parte 2. Para eu dizer isso aqui, que isso aqui foi dividido, eu faço a seguinte representação. Eu faço um risco. Embaixo desse risco, eu vou colocar em quantos pedaços eu dividi o inteiro. Esse inteiro foi dividido em quantos pedaços? Olhem aí. Foi dividido em 2 pedaços. Então, vocês não podem esquecer. Embaixo eu coloco em quantos pedaços eu dividi. Em cima, eu coloco quantos pedaços eu peguei. Se eu pegar os 2 pedaços, eu coloco um 2 em cima. 2 sobre 2. Que é a mesma coisa que um inteiro, né? Porque 2 dividido por 2 dá 1. Se eu for pegar somente um lado, aí eu coloco 1. Então, cada um desses pedaços representa essa fração. 1 sobre 2. Mas como eu falo isso? Ó, os números que estão embaixo. Tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando é o 2, eu falo meio. Quando é o 3, eu falo terço. 4, eu chamo de quarto. Certo? E o 5, vocês lembram como é que fala o 5 antes de eu escrever? Quinto. E o 6? Sexto. E o 7? Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. Esses são os nomes diferentes. A partir do 11 em diante, você vai falar como se escreve, então. 11, 21, 61. Só que aí você vai acrescentar uma palavra que chama avos. Sem acento, não é nem avós nem avós. Avos. Então, 11 avos, 21 avos, 61 avos. Certo? Então aqui eu tenho 1 meio. E se eu não me contentasse com esse 1 meio e quisesse dividir de novo? Dividir de novo. Agora eu vou dividir no meio. Aqui. Agora eu já não tenho mais uma divisão com 2 números, né? Eu tenho uma divisão agora que dividiu o meu inteiro em quanto? Em 4 partes. Então eu coloco embaixo 4. Se eu decidir que eu quero pegar esse pedaço, então eu peguei um pedaço de 4. Então eu coloco 1 aqui. E como é que eu falo isso aqui? Como é que eu leio? Leio assim, ó. 1, ó, 1 quarto. Certo? Aí aqui vou decidir. Opa, peraí que eu apaguei onde não devia. Vou decidir que eu não quero. Mas que teimoso.
É que o tio colocou muito aqui perto da bordinha e ele não entende que tem que apagar, né? Só aqui. Aí. Que agora eu não quero dividir só assim. Quero dividir mais. Vamos dividir mais. O tio fez assim para poder saber aonde ele ia cortar no meio para ficar bonitinho, tá? Cortei aqui no meio. Só que uma fração é divisão em partes iguais. Então, ó. Então, se eu dividir aqui assim, vou vir aqui e dividir também. Pronto. Agora, quantos pedaços eu tenho? Olha aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora, cada pedacinho vale 1/8. Tá vendo? É embaixo que muda a quantidade de divisão. Se isso fosse uma pizza e a gente fosse comer, e eu tivesse comido 3 pedaços dessa pizza, eu comi o equivalente a 3/8 da pizza. 3 pedaços. E sobrou quanto da pizza? Sobrou a diferença. Se eu comi 3, sobrou 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 5/8. Tá vendo? A soma dos dois vai dar sempre de baixo. Certo? Isso é fração. Sem nada diferente. A figura pode mudar? Claro que a imagem pode mudar. Olha aqui, ó. Eu posso fazer essa imagem aqui, ó. Mas eu continuo, ó, tendo que fazer divisões em partes iguais, tá? Pode ser que não fique muito perfeitinho aqui, né? O que o tio tá dividindo, mas, ó. Tá vendo? Ó, eu tenho que ir fazendo as divisões contanto que eu consiga fazer divisões em partes iguais, não importa. E aí eu posso perguntar: ah, quanto vale aquele pedaço? Quanto vale aquele outro? É sempre assim. Conta quantos pedaços foi dividido, essa quantidade é embaixo. E em cima é o valor que você pegou. Com base nisso, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Às vezes, você não vai ter só um objeto, mas você vai ter vários objetos. Vamos continuar aqui com a estrelinha. Então, ó, vou fazer uma estrelinha aqui. E aí o tio vai copiar ela e fazer várias estrelinhas. Espera aí. Ele tá teimoso, não tá querendo fazer a estrelinha pro tio aqui, velho. O que acontece? Olha só, eu tenho aqui, ó, eu criei uma, duas, três, quatro, cinco. Eu já tô fazendo assim já para organizar. 6, 7, 8, 9 e vou fazer mais uma. Cada uma dessas figuras equivaleria então a 1/10 de todas as estrelinhas que eu tenho, porque eu tenho 10 estrelas. Só que vai acontecer momentos em que você vai fazer e vai ser solicitado fração de um agrupamento de objetos, tá? Então não é simplesmente agora uma
fração onde eu pego e divido um objeto ou pego um de todos os objetos. Às vezes, eu preciso de fração de quantidade. Então, eu vou falar para vocês que eu quero... E aí, prestem bastante atenção, porque é só isso aqui que você tem que saber dessa daqui, ó. Eu quero 2/5 das estrelas. Eu quero 2/5 das estrelas. Como é que eu vou saber isso? Nunca se esqueça. Embaixo eu não falei para você que é a quantidade de vezes que eu divido? Não foi isso que a gente fez aqui aqui embaixo, ó. Tá dividido em 8 pedaços, eu não coloquei 8 embaixo. Então o de baixo ele está dividindo. Eu não mostrei também que em cima é a quantidade que eu pego? Então, ou seja, eu estou multiplicando a quantidade de partes que eu quero. Então, em cima eu estou multiplicando. Então, vamos lá. Quantas estrelas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 estrelas que eu vou dividir por 5. Porque é o que está pedindo embaixo. E aí eu sei que é 2. Porque 2 vezes 5 é 10. Certo? Então, cada conjuntinho... E aí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou criar um retângulozinho, né? Sem cor. Para colocar em volta dela. Vamos ver se dá certo. Não deu. Espera aí. Isso, ó. Presta atenção, ó. 1, 2, 3, 4. Acabei de dividir em 5 partes iguais, ó. De 2, tá vendo? Quantos pedaços ele quer? Ele quer 2 pedaços. Então ele quer 2 pedaços. Esses 2 pedaços equivalem a quantas estrelas? Não é isso? É a mesma coisa. Lembra que eu falei? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima? Então tá. Eu tenho 10 estrelas, está aqui. Eu dividi pelo de baixo, que são 5. Deu um resultado de 2. Se eu pegar o resultado de 2 e multiplicar pelo de cima, então vezes... Qual que é o de cima? É 2. 2 vezes 2 dá 4. Exatamente a quantidade de estrelas. Se em vez de ser 2/5 fosse 3/5. Eu continuei dividindo por 5, só que agora em vez de multiplicar por 2, eu multiplicaria por 3. E aí meu resultado seria 6. E aí eu não pegaria só 2, eu pegaria mais um aqui, ó. 3 conjuntos, ó. 3/5. 3 conjuntos de 5. Cada conjunto tem 2. É isso, gente. É somente isso, a fração de divisão em partes iguais. Então, se eu pedir pinte, né, 1/10 das estrelas. Aí seria pegar uma única estrela, né? Uma única estrelinha aqui. Então, essa estrelinha, eu vou apagar tirar esse aqui daqui, ó. Pegaria essa única estrelinha e pintaria ela. Certo? Ah, eu quero 1/5 das estrelas. Então, eu tenho que preencher 2. Por quê? Porque eu tenho que pegar o 10 e dividir por 5. Porque isso é 1/5. Não, tio, eu não quero 1/5. Eu quero os 3/5. Então, vamos pegar os próprios 3/5 ali, ó. Opa, peraí que o tio errou aqui. Aí eu teria que pegar essa estrelinha, muda a cor. Vou mudar só dentro para não ficar muito grande o vídeo, ó. Acabei de pegar 3/5, que são 6. Por quê? Porque eu sei que 3/5 é 6. De novo, e aqui a gente acaba o vídeo. Porque eu tenho 10 estrelas, eu divido pelo de baixo, que é o 5, encontro o resultado 2. O resultado eu multiplico pelo que está em cima da fração, que é 3. 3 vezes 2 dá 6.
Então, 3/5 de todas essas 10 estrelas é 6. Certo, meninos? Eu vou depois passar alguns outros vídeos com outras explicações novamente, caso vocês ainda tenham continuado com dúvida. Mas é isso que vocês precisam saber para avaliação, tá bom? Um beijo, tchau!